muitas empresas tiveram problemas com a pandemia. De acordo com uma pesquisa do IBGE, esse número superou 60% durante esses últimos tempos. Assim, pessoas que sentiram muito os efeitos da pandemia. Teve alguns que sentiram um pouco só, dá 25%. O fato é que só não sentiu nada 15% das empresas no Brasil. Calcule isso, minha gente. Muita coisa de efeito negativo para a pandemia. No Nordeste, a situação parece um pouco mais grave. Eu vou conversar agora com o Eider, que está aqui com a gente, o Eider, que é do IBGE, superintendente de disseminação de informações aí do IBGE, que fala a respeito dessa pesquisa realizada no Brasil. Eider, boa tarde, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. Queria primeiro que você falasse um pouco de como é que o IBGE chegou a esses dados. Boa tarde, Gelson. Boa tarde, telespectadores. Essa pesquisa que o IBGE fez chama-se Pesquisa Pulso Empresa. Ela visa medir esse momento da pandemia, como é que está a percepção das empresas sobre o funcionamento delas, né, sobre vários aspectos, o efeito geral, com relação à redução da receita, a redução de pessoal, por exemplo, quadro de pessoal, a questão do teletrabalho, medidas de segurança de higiene, alteração da forma de entrega de seus produtos e até mesmo apoio governamental. Então, ela pega vários aspectos, né? Um deles foi esse que você citou agora, né, que foi a questão da percepção de que piorou a situação, né, de que teve um efeito negativo. 62,4% das empresas do Brasil estão nessa situação. Então, de cerca de 2.800.000 empresas estão nessa situação. Cerca de 15% disseram que tiveram até um efeito positivo e 22,5% tiveram um efeito pequeno ou até inexistente com relação à pandemia. A pesquisa mostra que algumas empresas tiveram que se remodelar no período da pandemia. É possível relacionar essas empresas que se remodelaram, que refizeram, e que remodelamento foi esse nos seus negócios, com esses 15% que não sentiram nada, sentiram pouco ou até lucraram? Bem, com relação ao remodelamento, ele é basicamente a questão da forma de trabalho, por exemplo, o teletrabalho, onde 42,5% das empresas informaram que agora na segunda quinzena de junho estavam trabalhando nessa forma de trabalho, né, à distância. Outra questão também é a questão da alteração do método de entrega de produtos e serviços, onde 33,5% das empresas do Brasil, agora na segunda quinzena de junho, informaram que fizeram essas alterações para conseguir dar uma influência melhor no seu negócio. Qual foi a questão regional respondida pela pesquisa? Houve diferença entre regiões do Brasil em torno do impacto da pandemia na economia? Sim, houve bastante diferença. O Nordeste foi a região que sentiu mais o impacto, ou pelo menos que as empresas nos repassaram ter sentido mais o efeito negativo. O Nordeste, 72% das empresas informaram que tiveram um efeito negativo. O Sudeste, 65% das empresas. O Centro-Oeste, 63% das empresas. A região Sul, com 54%. E a região Norte só com 48%. Então, você vê a diferença. A região Norte, 48% negativo, e a região Nordeste, com 72% de percepção negativa. Dessas 62% das empresas do Brasil que tiveram maior impacto por conta da pandemia, quais são os setores mais afetados, segundo a pesquisa? Em termos de setores, a gente percebe que o setor de serviços foi um dos que foi mais afetado, né? E onde teve 65% das empresas informaram uma percepção negativa, onde um maior percentual ficou por conta dos serviços prestados às famílias, né? Com relação a viagens, hotéis, bares, restaurantes, serviços de beleza, por exemplo, né? Salões de beleza para as mulheres, para os homens também. Então, esse foi um setor em que 86% das empresas desse tipo de serviço disseram que sentiram um efeito negativo. Em seguida, veio o comércio, com 64% de percepção negativa para o seu negócio, e com destaque para o comércio de veículos, peças e motocicletas, né? E justamente nós tivemos um problema com os Detrans paralisados praticamente nesse período da pandemia, e as empresas concessionárias também fechadas com seu serviço de vendas de comercialização de veículos. O turismo também foi muito impactado, né, Eider? Agora, em relação à indústria, a indústria sentiu menos? Dentre as atividades registradas pelo IBGE, a indústria foi a que deu a menor percepção negativa. Não chegou nem a 50%, foi de 48,7%. Sendo que 27% chegou a registrar até como positivo a pandemia, né? Até um contrassenso em relação aos demais setores da economia.
Tá certo. Eider, eu quero agradecer a você, muito obrigado pelas informações, superintendente de disseminação de informações do IBGE. Obrigado pela entrevista aqui, pelas informações curiosas em relação ao impacto das empresas com a pandemia. Pois não, Eider? Só claro, um porém. claro. Sim. Na verdade, lembrar a população de que para o IBGE conseguir essas informações, a gente precisa do apoio. O IBGE, desde março, no começo da pandemia, atendendo aos requisitos de saúde, né, pagados pela OMS, pelo Ministério da Saúde, não tem mais feito as visitas aos domicílios e às empresas para pegar as informações. Todas as nossas pesquisas estão sendo feitas por telefone. Daí a gente precisa do apoio das pessoas atendendo a essa demanda do IBGE, porque, em último lugar, a população que vai se beneficiar de todas essas informações, a fim de que sejam traçadas políticas públicas, né, através desses dados que o IBGE está divulgando. Então, o IBGE, inclusive, disponibiliza um telefone, que é o 0800 721 2121, 0800 721 8181, para que as pessoas possam, inclusive, checar a identidade dos nossos técnicos, né? E tem também um site, que é o respondendo.ibge.gov.br, onde as pessoas poderão confirmar a identidade dos nossos técnicos. E as informações que o IBGE recebe são todas sigilosas e só servem para fins estatísticos. Não vai ser aberto para ninguém, tá? Ninguém mais além do próprio IBGE. Eu agradeço, então, a disponibilidade da TV Cidade Verde de nos conceder esse espaço. Um abraço. Tá certo, então, Eider, vou só reforçar aqui o telefone, 0800 721 8181, e o site também respondendo.ibge.gov.br, tá bom? Meios de contato com o IBGE para certificação de identidade dos técnicos para coleta. Então, tá aí, é fácil de detectar, 0800 721 8181. Eider, muito obrigado pela participação aqui com a gente, boa tarde. Obrigado, os dados interessantes do IBGE falando sobre os efeitos da pandemia.